Bem, notícias pra você nessa sexta-feira, dia 2 de julho. Eu sei, quando eu falo a data, você sabe que dia é hoje, né? Não sabe? Pois deveria saber, né? Não é um dia muito agradável para a torcida do Fluminense. Mas fazer o quê, né? Dia 2 de julho tem notícias hoje sobre jogador da base, mais um, né? Focado em Olimpíadas, você vai entender o que é isso daí. Jogador da base que não voltou a treinar ainda. E de certa forma me preocupa, contratações vão vir de fora do Brasil, o que é isso? E além disso, ainda tem um jogador da base podendo ou não renovar. Vamos embora para o giro de notícias, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal e vamos embora porque hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Ah, Gabriel, Seleção Brasileira, nem ligo pra seleção e tal. Pra ser sincero que eu também não tenho assistido nada de Copa América, nem nada disso não. Mas um xBet tá pagando bem lá, né? Brasil e Chile, você vem aqui na descrição, vai lá, clica no link. E vai lá fazer um depósito de qualquer valor, você já tá concorrendo à camisa do Fluminense se mandar seguindo as regrinhas que estão aqui na descrição, beleza? Pelo menos tá aí falado pra você. Vamos embora, não se esquece, vai lá. Vamos embora pras notícias. Bem, a primeira notícia é sobre... Dei aquele famoso pause, né? É sobre o Wallace, volante, meia, ponta do Fluminense. Vou chamar de meia, que é um grande grupo, né? O Wallace, meio-campista do Fluminense, de 20 anos, fará parte dos treinamentos da seleção olímpica que vai jogar lá os Jogos de Tóquio. Como que funciona isso? Bem, o Wallace é da geração 2001 do Fluminense, na teoria seria a última Olimpíada dele, né? Ele não pode ter idade pra jogar. A próxima? Não, 3 anos. Não, ele pode porque a próxima é em 2024, né? A gente tá em 2021. Então ele pode jogar a Olimpíada de 2024. Mas enfim, voltando. Ele vai fazer a parte da preparação aqui no Brasil e também a preparação lá em Doha, no Catar. Ou seja, vai viajar. Isso por quê? Porque como a CBF tem feito muito isso de chamar alguns jogadores jovens, para os treinadores já irem olhando. Isso é bom também para os clubes, porque desfalcar em jogo de sub-20 não importa tanto. O Wallace é um jogador que ainda não está incorporado total ao profissional. Dá experiência pro jogador e dá visibilidade pro jogador. Já tem ali uma visibilidade, tem fotinha com a camisa da seleção e etc. O Wallace vai treinar com a seleção. Isso pode ser interessante. Normalmente eles chamam isso para poder completar treinamento, ainda mais a seleção olímpica, que é um número um pouquinho menor de jogadores. Era 18, até aumentaram um pouquinho mais, mas ainda é um número menor. Isso é bom pro Fluminense, ter um jogador ganhando experiência. O Wallace, que é um jogador... chama muita atenção, porque estourou no início, faz parte daquele super time do Sub-17, com tinha João Pedro, Luiz Henrique, Marcos Paulo, André, Calegari, Luan Freitas, Marcelo Pitaluga, enfim, faltou citar Martinelli, aqui dos principais que estão já no time. E ele teve uma lesão no ano seguinte, passou o ano inteiro seguinte com a lesão no joelho, mas enfim, já renovou o contrato, tem multa de mais de 40 milhões de euros, enfim, daqueles super jogadores que talvez sigam menos o trajeto João Pedro e Marcos Paulo, para seguir mais o trajeto Gabriel Teixeira, quem sabe, né? Um jogador que se maturou 100% na base e quando subiu, estava pronto para não ter muitas oscilações no profissional. É o caso que tem acontecido com o Gabriel Teixeira nesse ano. Basta a gente ver a diferença dele para Kaique. Por mais que a gente saiba que Kaique tem mais bola, Gabriel Teixeira tem sido muito mais importante dentro desse ano pro Fluminense. Espero que seja assim com o Wallace, até porque é cria de Tanguá. Então, fico feliz com o jogador tanguaense voando assim. Vamos para outra notícia que é sobre Igor Julião, outro da base. Vamos falar de Igor Julião, lateral direito do Fluminense, que tem o seu contrato se encerrando no final deste ano, ou seja, dependeria de uma renovação, já pode assinar um pré-contrato a partir de agora com qualquer clube. Esteve durante esse ano para ser envolvido numa negociação com o Goiás, passando ali pela questão de David Duarte, né, trazer ou não e etc. Mas bem, Igor Julião, que não joga desde o jogo contra o Boa Vista, o jogo lá que o Marcos Lee pega o pênalti, etc. Jogou 3 jogos nessa temporada, pode não ter seu contrato renovado. Bem, isso aí é óbvio, né?
pode não ter seu contrato. A notícia que o Netflu traz é de que o Fluminense, de fato, estuda não renovar com o Julião. Acredito eu que isso já devia estar em pauta há muito tempo, né? Julião, de fato, é um jogador hoje que, apesar de ser hoje estar no banco, é porque Samuel Xavier tá fora. São 3 jogadores, né? Nesse momento, são 3 jogadores, 2 à frente dele e um tem disputado com ele. O Isney tem disputado com ele na lateral direita ali da reserva. E eu sempre falei, Julião talvez não tenha o nível que a gente tá alcançando hoje no Campeonato Brasileiro, mas tem nível para poder jogar. Por exemplo, num Goiás da vida, hoje tá na Série B, mas mesmo na Série A, no Atlético Goianiense, tem um nível ali razoável. Pro Fluminense, não. Mas é um cara muito identificado com o Fluminense, né? Pô, tá lá na base desde, acho que 2008, por aí, que ele tá. A gente entrevistou ele lá pro Canal 20. Talvez uma ida pros Estados Unidos, quem sabe, jogar onde ele já jogou na MLS. Na verdade, ele não jogou na MLS, mas enfim, jogar na MLS, etc. Talvez seja interessante pra carreira dele. Igor Julião, que é um cara de 26 anos, já tá chegando naquela idade, mesma idade que Pablo Diego, também tirou o seu cordão umbilical do Fluminense, sempre esteve ligado ao Fluminense, foi jogar lá no Kansas City, enfim. Talvez seja interessante pra ele jogar... Ah, não, ele jogou em MLS, eu tava confundindo com Pablo Diego, Pablo Diego que não joga. Mas jogou uma temporada só no Kansas City, né? Então, assim, acredito eu que seja interessante para Julião e para o Fluminense não ter mais essa renovação de contrato. Se bem que renovaram o Matheus Ferraz, renovaram... Enfim, a gente não dá para ter garantia de nada também, né? Bem, cheguei até aqui. Faltou uma pastilha aqui. Quem pegar a referência aí, pegou. Bem, chegamos então até contratações. Tá saindo, chega, né? Depende. Também matéria do Netflu de que o Fluminense mapeia o mercado sul-americano e tem interesse em buscar atletas estrangeiros. Só que o problema, hoje, segundo o Netflu, o único problema disso seria o fator de que, para trazer um jogador hoje, o mercado brasileiro está fechado para entrar jogadores. É o problema, por exemplo, que está acontecendo com o Marlon, né? Marlon já voltou de empréstimo, já está no Fluminense, só que você pode contratar um jogador hoje, tá? Só deixando claro. Você não pode fazer o quê? Registrar. Só vai poder registrar a partir de 1º de agosto. É o problema de Marlon. Marlon voltou, já está no Fluminense, tá de férias, mas enfim, se o Fluminense quisesse utilizá-lo agora, juridicamente ele poderia e etc. O que ele não pode? Ser inscrito no Fluminense para as competições. Então, se o Fluminense quiser fazer um jogo treino e ele jogar, o Fluminense pode, ele já tem contrato. É a mesma coisa para contratar agora. O Fluminense terá esse problema porque só a partir do dia 1º de agosto que abre a janela e vale um destaque que as oitavas de final da Libertadores são antes, né? O jogo das oitavas do Fluminense é 13 e 20 de julho. Ou seja, o Fluminense contratando algum estrangeiro só poderia utilizá-lo em caso de classificação para as quartas de final. Isso complica e, assim, é difícil, porque o mercado hoje, quanto mais tempo vai passando, o mercado vai se fechando mais. Fiz um vídeo que eu publiquei aqui na terça-feira, se eu não me engano, sobre contratações. Agora eu confesso que não me lembro, mas é um dos últimos vídeos falando sobre contratações aqui, sobre a possibilidade de contratar ou não e etc. E falando, olha, contratação para Libertadores já morreu, porque para contratar agora você já não consegue utilizar o cara numa forma decente daqui a menos de 2 semanas, né? São 11 dias pro jogo contra o Cerro Porteño. Ou seja, não vai ter contratação para a Libertadores, para as oitavas da Libertadores, pelo menos. Não vai ter contratação, né? Se tiver contratação antes, não vai chegar no seu pleno da sua forma e entrosamento. E tem outra, né? Meio de temporada. Quem que você vai buscar? O jogador grande não vai sair do clube dele agora. E o jogador pequeno, né? Ou que tá o grande em má fase, não vai chegar para resolver. Última notícia, por onde anda John Kennedy? O Globoesporte.com, o GE, respondeu essa pergunta. Ou não, mais ou menos. É a grande pergunta que o torcedor tem feito. Aí eu sempre respondo da mesma forma aqui. John Kennedy teve Covid, teve complicações sérias, está treinando. E ainda não foi liberado para jogar. Isso está acontecendo já há um bom tempo. Lembrando, John Kennedy voltou a treinar no início de junho, acho que tem foto dele treinando no dia 1º de junho, enfim, fazendo aquele treino levinho e tal, pra se readequar. Ele ficou muito tempo parado. Segundo a matéria, ele ficou... Ele ficou
Foram 2 semanas de isolamento e mais alguns dias sem atividade física até se representar o Fluminense no fim de maio. Ele saiu na estreia da Libertadores. Ou seja, como ele volta no início de junho, foram mais ou menos 6 semanas, 7 semanas sem treinar. Basicamente isso, quase 2 meses. E além disso, ainda teve sequelas que o Fluminense não fala, né? Eu vou ler um trechinho até aqui da matéria. O Fluminense tem blindado John Kennedy enquanto ele não volta a jogar. O clube não explicou que tipo de sequela teve o jogador. Ou seja, não explicou que tipo de sequela. Deve ter tido uma sequela. Que desde então não deu mais entrevistas e não postou mais nada nas suas redes sociais. John Kennedy já voltou a treinar, como eu falei, no início de maio. No início de junho, perdão. É quando a gente começa a ter foto dele e etc. treinando. É um jogador que seria muito útil nesse momento. A gente viu quarta-feira, por exemplo, a gente jogando com o João Neto, né, que seria uma opção atrás dele, mesmo se Bobadilla e Abel Hernandes não estando em campo, John Kennedy, estivessem à frente dele, John Kennedy seria importante. Além disso, a matéria traz também alguns relatos de mau comportamento ou indisciplina de John Kennedy antes. Mas deixa eu já falar logo. Esses relatos nada tem a ver com o sumiço dele agora, segundo a matéria. Não é a mesma coisa, entendeu? Não é porque ele tá sumido agora porque tá em disciplina, não. Ele teve algumas ações de disciplina lá atrás, já depois disso já fez gol, já jogou e etc. E agora é questão de Covid, de sequela mesmo, questão física mesmo. Os relatos teve um que eu achei sensacional. Mas por exemplo, no Carioca, ele se atrasou num dia antes da saída da delegação para uma partida, o que incomodou Roger, se atrasou para se apresentar, e outro no início de abril, ou seja, pouco antes da estreia na Libertadores, quando na madrugada de um dia de jogo, ele participou de uma live junto ao zagueiro Igor, aquele do Sub-23 que jogou no início da temporada. E aí eu vou botar a foto aqui, mas eu vou ler a descrição. Igor do Sub-23 participou de uma live de uma dançarina e de um rapaz fumando um, entre aspas, cigarro suspeito. O fato também pegou mal no clube. Lembrando, essa live aconteceu na véspera de um jogo de madrugada, o que obviamente pega mal. Eu achei engraçado o cigarro suspeito. Bem, então o cenário é esse. John Kennedy teve problemas com indisciplina, nada tem a ver com o sumiço dele atual. E o sumiço dele atual é por sequelas de Covid, o que pra mim é pior do que indisciplina, né? Porque indisciplina só depende dele. Covid, não, né? É isso daí, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Aqui, ó, videozinho pra você, videozinho pra você. Vá assistir o Raiz Tricolor e me dá essa moral, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!